Ernesto olha fixamente para Sandra. O tom é frio, calculado. Ele diz que Celso precisa sair do caminho e pergunta sem rodeios se ela ainda está do lado do irmão. Sandra sente o chão desaparecer sob os pés. O coração dispara. Ela reage, indignada. Diz que ele só pode ter enlouquecido. Afirma que não vai compactuar com nada que faça mal ao irmão. Ernesto não recua, a encara com dureza. Ele diz que não está brincando e lança a provocação venenosa. Celso está contra ele, contra o próprio marido dela. Sandra desvia o olhar, confusa, dilacerada. Ela tenta ganhar tempo. Diz que podem achar uma solução. Sugere conversar com Celso. Ernesto a interrompe, impaciente. Dessa vez, não tem conversa. Ele se aproxima, a voz baixa, ameaçadora. Diz que ela vai ter que escolher, ou ele ou Celso. Sandra arregala os olhos, respira fundo. Diz que não pode fazer isso. Ernesto dá mais um passo à frente. O olhar intimida. Pergunta em tom cortante: então ela já escolheu? Ele se afasta e deixa o silêncio pesar. Sandra sente um aperto no peito. O medo cresce. Ela pensa, aflita: o que ele está planejando fazer? Meu Deus, eu não posso permitir. Enquanto isso, Olga observa tudo de longe. Ela flagra Ernesto conversando com cara de gato e pé de cabra. O assunto é claro: um serviço contra Celso. Os vilões começam a segui-lo, esperam o momento certo. Eles observam quando Estela se despede de Túlio. Olga não perde tempo, corre para avisar Sandra. Ao saber, Sandra entra em desespero e sai às pressas para tentar salvar o irmão. De repente, um dos capangas dispara. Tudo acontece em segundos. Sandra se joga na frente, o corpo protege Celso. O grito ecoa, o caos se instala. Mais tarde, a campainha toca. Sandra abre a porta e se surpreende ao ver Celso. O coração bate mais forte. Ela pergunta aflita o que ele está fazendo ali. Diz que ele não devia estar ali. Celso responde decidido. Quer saber onde está Ernesto. Diz que só vai embora depois de falar com ele. Nesse instante, Ernesto surge. O sorriso é cínico. Ele provoca: ora, ora, se não é o meu querido cunhado. Sandra implora, pede que ele pare. Ernesto a corta. Diz que o assunto é entre eles. Celso se aproxima, o tom é firme. Pergunta se Ernesto já tomou sua decisão, se vai desaparecer ou se prefere que ele vá à polícia. Ernesto sorri, um sorriso falso, ensaiado. Diz que já decidiu. Afirma que vai sair da cidade, que pegará o último ônibus para o Rio de Janeiro. Celso ergue a cabeça, surpreso, mas atento. Diz que vai se certificar disso e o alerta para não tentar enganá-lo. Celso vai embora. O silêncio volta a dominar o ambiente. Sandra encara o marido. A voz treme ao perguntar se ele vai mesmo partir. Ernesto começa a rir e responde debochado: ora, mas é claro que não. Ernesto solta um sorriso torto, irônico. Diz que Sandra nem parece conhecer o próprio maridinho. A frase corta fundo. Aflita, Sandra pergunta, quase sem voz: então o que você vai fazer? Ernesto passa por cima da pergunta. Finge naturalidade. Diz que não vai fazer nada, minha querida, e pede licença. Afirma que precisa ir até a rádio, tem negócios a tratar. Ele sai. A porta se fecha. Sandra sente um frio na barriga, um pressentimento ruim. Ela fecha os olhos, respira fundo. Explode em pensamento. Que ódio! Eu detesto ser esse tipo de pessoa que se preocupa com todo mundo. Mas logo admite. Com o irmão, ela não consegue evitar. O medo cresce. Ela se pergunta, angustiada: o que será que o Ernesto está aprontando? O que Sandra não imagina é que o marido está prestes a cometer a sua pior maldade. Um pouco mais tarde,
Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra. O clima é tenso. Irritado, ele despeja sua fúria. Diz que nunca mais deveria ter confiado neles. O erro anterior foi grande demais, vergonhoso. Mas ainda assim, ele tem um serviço. E deixa claro, dessa vez não vai admitir erros. Perto dali, Olga caminha distraída, até que vê Ernesto com os capangas. Ela se surpreende e a curiosidade fala mais alto. Olga se aproxima com cuidado e escuta. Ernesto diz em tom firme: o homem estará na rodoviária, no horário do último ônibus. Cara de gato pergunta como vão saber se é a pessoa certa. Diz que não podem errar de novo. Ernesto tira uma foto do bolso, entrega a eles. Manda comparar muito bem. Pé de cabra questiona, nervoso. E se não conseguirem? E se o homem não aparecer? Ernesto lança um olhar furioso, gelado. Diz que já falou e não vai repetir. Afirma que não vai admitir erros e avisa: se falharem, ele mesmo fará questão de se vingar. Alguns metros dali, Olga sente um frio na barriga. O coração aperta. Ela comenta assustada: meu Deus, o Ernesto está mesmo sedento por vingança. E se pergunta: mas quem será o azarado que está na mira dele? Mais tarde, Ernesto volta para casa. Sandra, aliviada, corre até ele. A voz sai trêmula, agradece a Deus e pergunta onde ele estava. Ernesto responde, tranquilo. Diz que estava na rádio, exatamente como tinha falado. Sandra fica nervosa e vai direto ao ponto. Pergunta sobre o irmão. Cínico, Ernesto responde que não sabe e questiona por que deveria saber. Sandra perde a paciência, pede que ele não se faça de desentendido. Lembra que ele disse que queria se livrar de Celso. Ernesto dá os ombros, minimiza. Diz que foi apenas um momento de fúria, que pensou melhor. Afirma que não pode fazer nada contra Celso, porque isso seria fazer algo contra ela também. Sandra respira aliviada, um pouco mais calma. Ela pergunta se ele está falando sério e lembra, ele tinha dito a todos que iria viajar. Ernesto fala então firme. Diz que promete dar um jeito. Afirma que tudo ficará em panos limpos. Sandra volta a ficar nervosa. O olhar denuncia o medo. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Quer saber o que ele vai fazer. Lembra que Celso está irredutível e que ela conhece bem o próprio irmão. Ernesto revira os olhos, impaciente. Diz que já falou que vai dar um jeito e corta o assunto. Em tom seco, decide sair. Diz que vai dar uma volta. Sandra se assusta. Pergunta se ele vai sair de novo. Quer saber para onde. Ernesto responde com desdém. Diz que vai ao bar jogar sinuca. Afirma que pelo menos lá ninguém fica azucrinando. Ele sai, deixa a porta bater. Sandra fica parada, o coração apertado. A apreensão cresce. Um pouco mais tarde, Ernesto se encontra novamente com cara de gato e pé de cabra. O tom é ameaçador. Ele reforça tudo o que já disse. Não admite falhas nem desculpas. Enquanto isso, Sandra começa a se arrumar. Ela se disfarça de baronesa, coloca as joias da titia. O olhar fica decidido. Ela fala para si mesma que vai até esse tal bar e pensa: se Ernesto estiver mentindo, ela nunca mais ficará ao lado do marido. Ao mesmo tempo, Celso chega à rodoviária. Ele comenta que chegou mais cedo, quer ter certeza de que Ernesto vai embora. Diz que vai ficar ali até a saída do último ônibus. Celso não imagina o perigo que corre, mas um detalhe pode salvar 2 vidas. Momentos depois, Sandra se prepara para sair. Nesse instante, Olga chega, visivelmente nervosa. Sandra diz que é péssima hora, que precisa sair. Olga a interrompe. Pergunta para onde ela vai. Sandra se irrita, questiona, confusa, por que iria à rodoviária. Olga solta uma risadinha, maliciosa. Diz que ela não precisa esconder nada. Afirma que sabe que Sandra e Ernesto estão planejando uma vingança. O coração de Sandra dispara. Ela pergunta, chocada: vingança?
Quer saber do que Olga está falando? Pede que ela diga o que sabe. Olga admite que sabe pouco, mas diz que viu Ernesto com 2 homens estranhos. Eles falavam de uma vingança que vai acontecer na rodoviária, no horário do último ônibus. Sandra fica em choque. O rosto perde a cor. Ela sussurra, desesperada: "Meu Deus, o Ernesto mentiu para mim." Sem dizer mais nada, ela começa a correr. Sai às pressas. Olga fica olhando e comenta abalada: "Parece que a cada dia esses 2 estão ficando mais loucos." Nesse meio tempo, Celso vê Estela e Túlio chegando à rodoviária. O coração aperta. Nervoso, ele se esconde para não ser visto. Observa de longe e comenta, amargo: "É verdade. O doutorzinho vai embora hoje. E ele sabe, será no mesmo ônibus que Ernesto." A alguns metros dali, Túlio olha ao relógio, diz que ainda tem um tempo antes do ônibus chegar. Abalada, Estela desabafa, diz que não se conforma com a partida dele. Túlio suspira. Diz que também não queria sair, mas lembra que não pode ficar sem emprego, e que ela sabe disso. Os 2 se aproximam, trocam declarações sinceras, palavras cheias de sentimento. Celso assiste a tudo. O olhar se enche de lágrimas, arrasado. Ele se esquece do que foi fazer ali, dá as costas e começa a caminhar por uma rua deserta. As lágrimas caem, o choro vem solto. De repente, cara de gato e pé de cabra surgem do nada. Celso se assusta, o coração dispara. Ele pergunta, trêmulo: "Quem são vocês?" Cara de gato aponta para ele. O olhar é frio. Diz que não vieram para conversar. Desesperado, Celso levanta as mãos, implora, pede que levem o que quiserem, mas que não façam nenhuma besteira. Pé de cabra responde, seco, diz que não estão ali por isso, e completa, cruel, que Ernesto mandou um abraço. Celso arregala os olhos, o choque paralisa. Ele pergunta sem acreditar: "Ernesto?" Antes que consiga reagir, ele vê cara de gato se preparando para agir. Nesse exato momento, Sandra surge correndo. Ela se joga na frente do irmão, abre os braços e grita: "Não!" Metros dali, Estela e Túlio escutam um barulho alto. O susto é imediato. Nervosa, Estela pergunta se é o que ela está pensando. Túlio engole em seco e responde que acha que sim. Os 2 começam a correr, sem pensar. Chegam à rua de cima da rodoviária. Ali, eles veem cara de gato e pé de cabra fugindo. Celso está parado, segurando a baronesa nos braços, em choque. Estela se aproxima, desesperada, pergunta o que aconteceu. Em prantos, Celso responde: "Foi o Ernesto. Diz que ele armou tudo." Túlio fica surpreso e pergunta pela baronesa. Celso hesita, fica receoso de revelar a verdade. Olha para Sandra, respira fundo e responde apenas: "Ela me salvou." Celso reage, atordoado. Diz que ela não é como o marido. Olha para Túlio, impaciente, desesperado. Pergunta por que ele ainda está parado. Lembra que ele é médico, pede ajuda. Nervoso, Túlio não pensa 2 vezes. Pega Sandra nos braços. Estela observa a cena. Fica visivelmente desconcertada. Afinal, foi justamente a baronesa quem provocou a demissão de Túlio. Mesmo assim, ela se aproxima. Abraça Celso, sem dizer nada. Os 3 seguem às pressas para o hospital. Momentos depois, Ernesto se encontra com os capangas. O sorriso no rosto é confiante, seguro demais. Ele pergunta com ironia: "E então? Trabalho concluído?" Cara de gato e pé de cabra se entreolham. O silêncio responde por eles. O sorriso de Ernesto desaparece. O olhar endurece. Ele começa a falar, mas é interrompido. Cara de gato se apressa, diz que não tiveram culpa. Revela que a esposa dele entrou na frente.
Ernesto fica em choque. Dá um passo para trás. Pergunta incrédulo: como é que é? Diz que eles só podem estar brincando. Pede cabra completa. Ela está no hospital. E avisa que talvez seja melhor ele não aparecer por lá. Diz que eles contaram a Célcio que Ernesto foi o mandante. A fúria toma conta. Ernesto explode. Grita que agora vai cumprir a promessa, que vai acabar com a alegria dos dois. Desesperados, os capangas começam a correr. Ernesto vai atrás, o olhar tomado por ódio, fora de controle. Mas o que ele não imagina é que um milagre está prestes a acontecer. No hospital, Célcio anda de um lado para o outro. As mãos tremem, a respiração está curta. Ele espera por notícias da irmã. Estela tenta acalmá-lo. Diz que não sabia que ele era tão íntimo da baronesa. Célcio tenta se recompor. Diz que só está assim porque ela o salvou. Estela o encara, pensativa. Ela começa a ligar os pontos. Questiona: se foi Ernesto quem armou tudo, como a baronesa foi parar no mesmo lugar? E mais, por que ela se jogaria na frente dele? Com os olhos marejados, Célcio responde. Diz que Estela pode não acreditar, mas a baronesa é uma boa pessoa. Estela reage, magoada. Pergunta se isso é ser uma boa pessoa. Lembra que foi ela quem armou para separá-la de Túlio. E ironiza. Olha como é a vida. Agora é ele quem está cuidando dela. Célcio sente um frio na barriga e um peso na consciência. Nesse instante, Túlio aparece. Célcio corre até ele, desesperado. Pergunta como está a irmã. Túlio abre a mão. Mostra um colar. O camafeu de Anastásia, que estava junto às joias da titia. Ele encara Célcio e responde aliviado. Foi isso que a salvou. O colar serviu como um escudo. Sandra está bem, ainda em estado de choque. Célcio encara a joia. As mãos tremem. Ele se ajoelha e cai em prantos. Dessa vez, o choro é diferente. É alívio. É emoção. Ele percebe que, de certa forma, Anastácia poupou a vida da irmã. Momentos depois, Célcio entra no quarto de Sandra. Os dois se olham e se emocionam com o reencontro. Aliviada, a loira sorri e diz que é bom ver o irmão bem. Célcio enxuga as lágrimas. Respira fundo. Ele fala que tudo aquilo o fez perceber algo importante. Diz que não quer mais cometer erros, nem permitir que cometam erros em nome dele. Sandra estranha. Fica surpresa. Pergunta do que ele está falando. Célcio continua. Diz que sabe que ela salvou a vida dele, mas que mesmo assim se sente no direito de pedir uma coisa. Ele pede firme que ela confesse, que admita que armou para separar Túlio e Estela. Sandra arregala os olhos, fica sem reação. O silêncio pesa. Enquanto isso, Ernesto continua perseguindo Cara de Gato e Pé de Cabra. A confusão chama a atenção. A polícia chega. Os três são abordados. O delegado pergunta o que está acontecendo ali. Desesperado, Pé de Cabra implora. Pede para ser levado preso. Diz que só quer ficar longe daquele lunático. O delegado estranha? Questiona o motivo. Cara de Gato resolve falar. Aponta para Ernesto. Diz que foi ele quem mandou agir contra o irmão da esposa. E revela que quem acabou no hospital foi a própria baronesa. O clima muda. Ernesto arregala os olhos. Entende que o cerco se fechou. Ele tenta correr, mas é alcançado.
O delegado o segura e o leva para a delegacia. No hospital, Celso pede que Estela, Túlio e Lauro entrem no quarto de Sandra. Ainda com o disfarce de baronesa, Sandra respira fundo e confessa. Diz que mentiu, que foi tudo invenção. Afirma que Túlio nunca a beijou e que duvida que ele fizesse isso. Ela encara Estela e diz com sinceridade: Túlio a ama. Estela se emociona, olha para Túlio encantada e o abraça forte. Sandra então se vira para Lauro e faz outro pedido. Pede que devolva o emprego do rapaz. Diz que ele não merece ir embora por culpa dela. Lauro pensa e acaba aceitando. Estela e Túlio se beijam, emocionados, com a certeza de que não vão se separar. Celso observa tudo. Abaixa a cabeça. As lágrimas escorrem. O coração está destruído. Mas no fundo, ele sabe. Fez a coisa certa. E agora queremos saber: que nota você acha que o Celso merece por ter conseguido Sandra revelar a verdade? Você acha que ele combina mais com Estela do que o Túlio? Coloque sua resposta nos comentários. E clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.